Yesu wa mahala na wakusha lava ine wa mahala angara utomi takuhanyiza alokose ka Yesu wa mahala na wakusha lava ine wa mahala angana ine angara utomi takuhanyiza alokose ka Yesu wa mahala na wakushaba lava ine wa mahala angana ine angana butomi takuhanyiza alokose Yesu wa mafoshoze 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 Shitinga swibaba ungaheri matimba ikuba yena tena utakushulela ashishabiwi utomika Yesu anya mahala ezenika ibangele itachula mahala
Father, we want to thank you this morning. Pai, queremos agradecer esta manhã. Father, we want to acknowledge your presence. Queremos in this reconhecer a place. sua presença. Father, we want to acknowledge that you are God. Queremos reconhecer que o Senhor é Deus. You are our Lord. O Senhor é o nosso Deus. Father, we thank you that you have exalted the name of Jesus above every other name. Obrigado, Senhor, ter exaltado o nome de Jesus acima de todo outro nome. And this morning we declare that every knee shall bow E esta manhã nós declaramos que todo joelho se prostrará and every tongue shall confess e toda língua confessará that Jesus is Lord. de que Jesus é o Senhor. And Father, we want to thank you for your word. Pai, queremos agradecer pela sua palavra. We thank you for your word that you have come to deliver this morning. Obrigado pela palavra que o Senhor irá ministrar para nós esta manhã. Father, prepare our hearts. Prepara os nossos corações. Father, we want to thank you even for our lives. Queremos agradecer pelas nossas vidas. For Lord, we shall go out and be obedient unto your word. Que nós sairemos, seremos obedientes à sua palavra. Give us the grace, Lord, Conceda-nos a graça, to Senhor, walk according to your word, de andar de acordo com a sua to palavra, walk according to your ways, de andar de acordo com os seus to caminhos, walk according to your promises, de andar de acordo com as suas promessas, to confess your word, que confessar a sua to palavra, confess your de promises, confessar as suas to promessas, declare your word declarar a sua palavra. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Church, Amém. Igreja pode thank you, praise and worship. obrigado Church, pelo you can louvor. take your seats. A igreja pode tomar os seus assentos. I greet the church in the name of Jesus. Então, saúdo a igreja em nome de Jesus. I want to thank God for this day Então, quero agradecer a Deus por este dia and for the opportunity and the privilege to minister the word of God. e pela oportunidade e privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. I thank you, the leadership of the church. Agradeço a liderança da igreja. I thank Pastor Jesse. Thank Pastor Jesse. Então, quero agradecer a pastora Jess. I also thank Pastor Agrippa, Também agradecer ao pastor Agripa, Pastor G, pastor Gerson, Pastor Sania, pastora Sânia, Pastor Luis, pastor Luís, Pastor Scola, a pastora Escola, Pastor Iko, pastor Igor, and Pastor Dalva. pastora Dalva. Last week we started a series specifically on the finances, Então, na semana passada iniciamos o sermão acerca das finanças and we want to continue and close that topic today. queremos dar continuidade e encerrar esse tópico hoje. And we are looking at leveraging on the kingdom inheritance Então, nós queremos dar continuidade ao tópico de maximizando a herança do reino to build wealth. para construir riquezas. So we are building wealth Então, nós estamos a construir esta riqueza by leveraging on the kingdom inheritance. maximizando aquilo que é a herança do reino. So there is an inheritance that comes from the kingdom. Existe uma herança que vem do reino. We are part of the kingdom. Nós fazemos parte do reino. And because we are part of the kingdom, E porque nós fazemos parte deste reino, we are therefore entitled to the inheritance in the kingdom. nós temos direito a esta herança no reino. Last week we read Deuteronomy 28 verse 12. Semana passada lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, The versículo Bible 12. says, "The Lord shall open unto you his good treasure, the heaven to give rain unto your land in his season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, and you shall not borrow." Amém. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, diz assim a palavra: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. So
God is promising that He is going to open to us a good treasure, Então Deus promete que nos vai nos abrir o bom tesouro. and the heavens shall be opened for the rain to come onto our land. E os céus serão abertos para que as chuvas sejam derramadas sobre a nossa terra In season. na época certa. And He promises to bless the work of our hands. E Ele prometeu abençoar as obras de nossas mãos. And He promises that when He blesses us, we shall be so blessed that we shall lend to many nations. Então Ele prometeu que assim que formos abençoados, teremos tanta bênção que emprestaremos para outras When nações. you lend to others, it means that there is excess over and above your requirements. Então, quando tu empresta para os outros, significa que tu tens excedentes muito acima daquilo que são as suas It necessidades. means that there is no lack. Isso significa que não existe nenhuma falta. It also means that there is provision for tomorrow, Isso significa também que existe a provisão para o amanhã. because you cannot lend to other nations based on just the requirements for today. Isso significa que não podes emprestar para as outras nações baseados com as necessidades de hoje You are apenas. also guaranteed that for the future you also have provision. Então, deves garantir primeiro que existe a provisão também para o futuro. And God says that you shall not borrow, E Deus diz que não pedirás emprestado, because there is enough in the house. porque existe o suficiente na casa. There is enough provision. Existe a provisão suficiente. And the question that I want to ask you today, E a questão que quero fazer hoje, if God is making these promises to us, então se Deus faz essas promessas para nós, why do we live the kind of life that we live today? por que que estamos a viver uma vida que vivemos hoje, And atualmente? what do we need to do to change our E situation? o que é que nós precisamos fazer para mudar a nossa situação? There is so much of challenges in families. Então, existem muitos desafios nas famílias, There is so much stress related to finances. existe muito estresse relacionado com as finanças. Some people are suffering BPs because of finances. Então, algumas pessoas estão a sofrer a hipertensão por causa das finanças. And we even have children in their 20s suffering from BP because of finances. Então, e temos até jovens de 20 anos a sofrer de hipertensão por causa de finanças. They have had the challenge to carry their families in their young age. Então, eles têm o desafio de ser responsáveis pelas suas famílias numa idade tenra, Because of the challenges in their families. por causa dos desafios nas suas There are famílias. so many plans that are abandoned in families. Existem muitos planos que estão abandonados em famílias, So many plans abandoned in the communities. muitos planos abandonados nas And comunidades. so many plans abandoned even in the house of God. Então, mesmo muitos planos abandonados até na casa de Deus. And last week we were talking even us as a church. Então, a semana passada estivemos a falar que mesmo nós, como igreja, Last week the church in Matola was here. então, a semana passada a igreja da Matola esteve cá. And today they are also here. E hoje também estão aqui Not conosco. because they want to be here, Não porque eles queiram estar aqui conosco, but because as a church we don't have money. mas porque como igreja não temos As dinheiro. a church we are failing to finance that church. Então, como igreja, nós estamos a fracassar em financiar aquela As igreja. a church, both church in Maputo and the church in Matola, Então, em simultâneo, a igreja de Maputo e da Matola, we are failing to raise money to raise the level of that building, então nós estamos a fracassar em angariar fundos para poder to elevar raise o the nível parking in that do- church, da igreja, elevar o parqueamento da igreja, so that we'll have access to the church. para que possamos ter acesso à igreja. This is not the will of God. Esta não é a vontade de This Deus. is not the desire of God. Este não é o desejo de This Deus. is the work of the enemy. Esta é a obra do inimigo. We have so many respectable people here. Então temos muitas pessoas respeitáveis aqui. We have people that hold high positions in society, Temos pessoas aqui que ocupam posições altas na high sociedade, positions in their companies, posições altas nas suas people empresas, that own companies, pessoas que são donas de empresas, but we don't have enough to finance. mas não temos o suficiente para financiar. And I want to declare this today.
Então eu quero declarar isto hoje. that there is something different that God wants for this church. Então existe algo diferente que Deus quer para esta igreja. That there is something that God wants to do in this church, Então algo que Deus quer fazer nesta igreja. which is completely different from what we are saying here. Então que é completamente diferente daquilo que estamos a ver agora. And I want to challenge you E eu quero desafiar-vos that next year, de que no próximo ano the church in Matola will only come in here because of the programs that are here. de que a igreja da Matola somente virá aqui por causa do programa que teremos aqui. They shall never come because of lack in this Então nunca virão aqui por causa da falta. church. Our situation is going to change. A nossa situação irá mudar. God wants to do that for this church. Então Deus quer fazer isto para a igreja. He says in Deuteronomy 8, verse 18, Ele diz no livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo that we 18, should never forget him, de que nunca devemos lhe esquecer. because he gives us the wisdom. Porque Ele nos concede, Ele nos dá He a gives us the sabedoria. power Ele nos dá o poder to create wealth. para produzir riqueza. And why does he do this? E por que ele faz isto? He says, I want to establish a covenant. Porque eu quero estabelecer uma aliança. God says he wants to establish a De- covenant, Deus diz que quer estabelecer uma aliança. which means God can give you that wisdom. Então isso significa que Deus pode te dar esta God sabedoria. can give you that power. Deus pode te dar este But for poder. as long as that covenant is not established, Então, mas enquanto essa aliança não for you will not estabelecida, see the manifestation. tu não verás a manifestação. God wants to establish a covenant with Deus you. quer estabelecer uma aliança consigo. He says he swore that covenant with your forefathers. Então diz que ele jurou com os seus antepassados. But after that, he needs to establish specifically with you. Mas depois disso ele precisa estabelecer essa aliança The especificamente covenant contigo. is already there. A aliança já existe. And he says, even though it was sown to your forefathers, Então diz que sim, mesmo tenha sido prometido ou he jurado por seus says it is antepassados, still as it is today. mas ainda é válido hoje. But he says, I want to establish it with you. Mas ele diz que eu quero estabelecer esta aliança contigo. And God is saying he is doing that to you today. E Deus diz que está a fazer isso por ti. But God wants you to cooperate with him. Mas Deus quer que tu cooperes. And as part of your life, E como parte da sua as vida, part of your daily life, então como parte do seu we dia a spoke dia, about it last week. falamos na semana passada. What comes out of your mouth? O que sai da tua boca? What comes out of your heart? O que sai do seu coração? We want to see words coming out of your mouth. Então nós queremos ver as palavras que saem da sua boca. Meditations coming out of your heart. As meditações que saem do seu coração. That will be acceptable unto the Lord. Que serão aceitáveis ao Senhor. That will Senhor. be aligned to the word of God. Que estarão alinhados com a palavra de Deus. You cannot have promises of God Então tu não podes ter promessas de Deus that declare provision to your life, que declaram provisão para a sua that vida, declare abundance in your life. que declaram abundância na sua But vida, everything that comes out of your mouth, mas tudo que sai da sua boca it declares lack, declara a falta, it declares poverty. declara a pobreza. So we want to align our words. Então nós queremos alinhar nossas We want to palavras. align our proclamations Então nós queremos alinhar nossas proclamações with the word of God. com a palavra de Because Deus. we want to see of the manifestation of the promises of God in our lives. Porque nós queremos ver a manifestação das promessas de Deus em nossas vidas. We want to see the work of God manifest in our lives. Nós queremos ver a obra de Deus a manifestar-se em And we nossas want to see vidas. it manifesting even in this church. E nós queremos que ela se manifeste também aqui nesta igreja. And I want to tell you this, E quero dizer-vos isto, that the power of the word of God que o poder da palavra de Deus in your lips, nos seus lábios it has the same power tem o mesmo with poder the word of God da palavra de Deus in the lips of Jesus. nos lábios de Jesus. The same power that is in the word spoken by Jesus. O mesmo poder nas palavras declaradas ou faladas por Jesus It is the same power é o when mesmo it is spoken by you. poder que tens quando tu declaras a Because palavra. it is not your word. Porque não é a sua palavra, It is his word.
é a palavra dele. When we declare His word, Quando nós declaramos a sua there palavra, is power. existe And poder. that power E esse poder must be manifest in our lives. deve se manifestar em We nossas are vidas. not just saying it, Nós não estamos apenas a but we are falar, saying it because we believe it. nós estamos a dizer porque nós Because there is acreditamos. power in His word. Porque existe poder na sua And palavra. that power will manifest. E esse poder irá se manifestar. Because His word, Porque a sua palavra, He will watch over it to perform it. ele irá observar para que ela se cumpra. Whatever He sends it to do, Tudo que ele disser para tu fazeres, it will be manifest in our lives. ou tudo que ele disser que irá se manifestar, isso vai acontecer. My prayer today A minha oração hoje, is that as we go out of this church by the end of the day today, então assim que saímos desta igreja, depois do we culto, shall make a covenant with God. nós devemos fazer uma aliança com Deus. We shall make a covenant with God. Devemos fazer uma aliança com Deus. That lack is not going to be De part que of a us. falta não fará parte da minha vida. Poverty is not going A to be part of pobreza us. não fará parte da minha vida. And I am saying to each and everyone that is in this E church, eu digo para cada um de nós que se encontra nesta igreja, even if you are praying for bread for today, então mesmo se estiveres a orar pelo pão de hoje, even if you don't know how you are going to survive today, então mesmo se tu não souberes como é que vais sobreviver because hoje, you don't have the resources for the next meal, porque não tens recursos para a próxima refeição, even if you don't know how you are going to pay for the school fees for your children, então mesmo se não souberes como pagar a propina even da escola if dos you don't filhos, know how you are going to pay for transport for tomorrow, então mesmo se não souberes como vais pagar o I dinheiro want de you to transporte make para this amanhã, covenant with God, eu quero que faças esta aliança com Deus, that it ends here. de que irá encerrar, terminar aqui, It ends here. termina aqui, Not only for you, não somente para ti, for your family. para a sua família. And I'm talking just not of your kids today. Não estou a falar apenas dos teus I'm filhos talking hoje. of generations to Estou come. a falar das gerações vindouras. Generations to come. As gerações vindouras, They shall not see of poverty. elas não enfrentarão, não verão a They shall not pobreza, see of lack. não verão a falta. It ends today. Termina hoje. We are of the royal kingdom. Nós fazemos parte de God um calls reino us real. the royal priesthood. Então Deus chama-nos de um We sacerdote are the real. chosen of God. Nós somos o povo escolhido de And Deus. we need to partake of the things of God. E nós devemos participar das We coisas de cannot Deus. struggle in the kingdom. Nós não devemos ter dificuldades no reino. We cannot live in want Não podemos ver na falta. when there is so much plenty. Enquanto in the existe house of tanta God. abundância. In Matthew 6:31, Então, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo God 31, says we should not worry about what we are going to eat, Deus diz que não devemos nos preocupar com or aquilo what que we are iremos going to comer, drink, ou o que iremos beber, or what we are going to wear. ou o que vamos vestir. He says He knows we need these E things. Ele diz que Ele sabe, tem conhecimento das nossas Then says, necessidades. seek first the kingdom Mas of Ele God diz, buscai primeiro o reino de Deus and His righteousness, e a sua justiça. and all these other E things todas essas outras they coisas shall be added unto you. serão acrescentadas. So God is saying these things are already there. Deus está a dizer que essas coisas já For existem. as long as you seek of Him, Enquanto tu buscares a as Ele, long as you seek of His kingdom, enquanto buscares o seu reino, as long as you abide by His laws, enquanto tu habitas nas suas leis, cumpres as suas you are leis, part of that kingdom. tu fazes parte deste You reino. are entitled to the Tu inheritance in the tens kingdom. direito a essa herança do reino. And we are going to live a life where we declare the word of God E- over our situation. E nós viveremos uma vida onde declaramos a palavra de Deus sobre as nossas We are not going to circunstâncias. declare the situation in our bank balances. Então não iremos declarar as circunstâncias para o nosso saldo bancário. Even if the bank balance is empty, Mesmo que o saldo bancário seja our vazio, declaration is going to be of the word of God. a nossa declaração será a It declaração does da not palavra de matter Deus. the situation. Não importa a We are situação. not going to declare our situation. Não iremos declarar a situação. We are going to declare the word of God. Nós iremos declarar a palavra de And Deus. the word of God declares abundance for us. E a palavra de Deus declara abundância para nós. Our God is going to bless us with every spiritual blessing. E nosso Deus irá nos abençoar com toda a bênção He is espiritual. going to bless us with every blessing. Ele irá nos abençoar com toda a bênção. So each and every day, Então, todos os dias, we need to understand this. precisamos entender That- isto.
for every word that goes out of our mouths, de toda a palavra que sai das for nossas as bocas, long as it aligns with God, enquanto ela estiver alinhada com it Deus, shall not return to God ela void. não irá voltar But vazia. God promises this, Mas Deus promete that He shall accomplish what He pleases. Ele irá cumprir aquilo pelo qual Ele designou. It will prosper in the thing that He had sent it for. Ela irá prosperar And naquilo que ela God foi has enviada. sent His word of abundance into our lives. E Ele enviou a palavra da abundância sobre nossas And vidas. that is the kind of life that we are going to live. E este é o tipo de vida que nós iremos viver. And for that reason, we are going to confess it. E por essa razão nós iremos declarar e That's why confessar. Paul says, I believed, Por isso é que Paulo disse que eu acredito. therefore I speak. Por isso é que eu falo. This is what we believe. E é isto que nós And acreditamos. that is essentially what we are going to declare E é each and every day of our lives. Essencialmente o que nós iremos declarar todos os dias de nossas vidas. Because through our mouth, Porque através da nossa boca we prophesy, nós we profetizamos, declare. nós declaramos. So we are not going to declare the negative. Nós não iremos declarar coisas We are not negativas. going to declare the situation in our bank account. Nós não iremos declarar a circunstância da nossa Because conta we are bancária. not prophesying that situation. Porque nós não estamos a profetizar essa situação. We are prophesying what God has declared. Nós estamos a profetizar aquilo que Deus And there is declarou. creative power in everything that we say. E existe poder criativo em tudo aquilo que nós dizemos. And we are not going to reinforce the very bondage that we want to escape Então, e não queremos enfatizar as correntes que nós queremos through the escapar things that come out of our mouth. através das coisas que nós falamos. Hallelujah. Amém? We thank God for the promises that He has given unto us. Nós agradecemos a Deus pelas promessas que Ele nos And we are concedeu. not going to walk and speak the testimonies come from the enemy. E nós não iremos falar e declarar testemunhos que vêm do We nosso shall inimigo. talk the promises of God. Nós iremos declarar as promessas de Deus. Hallelujah. Amém? I just want to touch on a few things here. Quero tocar em alguns pontos. What is it that we need to do for us to partake of the promises of God? Então, o que nós precisamos fazer para podermos participar das promessas de Deus? And the promises of God, I'm specifically looking at on finances. E as promessas de Deus estou a olhar especificamente para a área financeira. Because it is one thing to align with the word of God, Porque uma coisa é alinhar-se à palavra de Deus, declare the word of God in De- your life, declarar a palavra de Deus na sua vida, pray orar and walk according to what the word of God is saying, e andar de acordo com o que a palavra de Deus diz, confessing the promises of God. confessar as promessas de Deus, But everything that we do mas tudo que nós efetivamente is fazemos completely off. é completamente o oposto. So there are also laws and principles concerning finances. Então, existem leis e princípios no que concerne à área financeira. And a lot of the principles concerning finances, E muitos dos princípios no que concerne they à are área also financeira spiritual. também são leis e princípios A lot of the espirituais. books that are written even in the world, Então, muitos dos livros que até estão escritos no mundo they are based on biblical principles. são baseados em princípios bíblicos. So when we follow the principles concerning finances, Quando nós seguimos os princípios relacionados com a área we are financeira, actually aligning with the word of God. nós estamos a nos alinhar com a palavra de Deus. We want to align with the things that God has established. Nós queremos nos alinhar com aquilo que Deus já estabeleceu. Because fortunately or unfortunately, any principle that God puts, Então, porque felizmente ou infelizmente, todo o princípio que Deus when you dá, violate that principle, quando tu violas esse princípio, no matter how spiritual you are, então não importa quão espiritual tu that sejas, principle also applies to you. esse princípio aplica-se a ti. The same way that if you overspeed, Então, da mesma forma que se tu fores exceder a even if you are velocidade, praying, então mesmo se estiveres a orar, even if you are singing, mesmo se estiveres a cantar, even if you are in the spirit, então mesmo se estiveres até no espírito, for as long as you are overspeeding, mas a partir do momento que excedes a and you are velocidade, coming off a bend, então estás a sair de uma saída, you are still going to overturn. então ainda sempre vais capotar. And you can die from that. E tu podes morrer disso. So in the same vein, when it comes to finances, Então, da mesma forma, quando falamos da área you financeira, can crash financially então tu podes ter um acidente na área financeira because of violating
the principles of finance. por causa da violação dos princípios da área financeira. So we need to walk according to the word of God Então, por isso, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus concerning finances. no que concerne à área financeira. That's why in 1 Corinthians 12, verse 32, É por isso que a carta de Coríntios, capítulo 12, versículo the Bible 32, talks about the sons of Issachar fala sobre os filhos de Issacar, who understood the times que eles percebiam os tempos. and knew what Israel ought to E eles sabiam o que Israel devia fazer. So we also need to know Então, nós também precisamos saber what we ought to do o que é que nós devemos when it fazer comes to finances. quando no concerne à área financeira. So the first one we have already spoken about, O primeiro ponto nós já falamos, which is walking according to the word of God. que é andar de acordo com a palavra de The, Deus. the second one is that financial success is not only about money, É de que o sucesso financeiro não é somente acerca do dinheiro, but it is about what money can do, mas tem a ver com o que o dinheiro pode fazer. the good impact that money can do in your life, O bom impacto que o dinheiro pode trazer na sua vida. the impact that money can do in the kingdom of God. O impacto que o dinheiro pode trazer para o reino de Deus. We need to understand this about money. Então nós precisamos perceber esse aspecto acerca do dinheiro. Money is really not about ownership. Então o dinheiro não tem a ver com a propriedade. Money is really about access. Então o dinheiro tem a ver com acesso. Your children don't need to own Então anything, os seus filhos não precisam ser detentores de algo, but they have access into your resources. mas terem apenas acesso aos seus As recursos. a parent, Então como your pais, children don't own the things that you own, então os seus filhos não são donos ou não detêm aquilo que tu but they tens, have access mas eles têm to acesso what they need, para aquilo que eles necessitam, whether it is food, quer seja whether comida, it is clothes, quer seja roupas, whether it is schooling, quer seja a whether escola, it is holiday. quer seja as férias. They don't need to own things. Eles não precisam ser donas de nada. They need access. Elas apenas precisam de The acesso. problem is that we go out of the world Então, o problema é que nós vamos para o mundo, and we are looking to own things. então nós queremos ser donos de coisas. But we need to understand this. Mas nós precisamos perceber isto. God owns of any silver and gold. Deus detém, ou Deus é o dono de todo o ouro e prata. Ele é o dono de todos os recursos. But he doesn't need those resources. Mas ele não necessita desses recursos. God has put all the money on this earth. Então Deus colocou todo o dinheiro nesta All terra. the minerals on Todos this os earth. minérios nesta terra. But he has no use for Mas, all those things. mas ele não tem nenhuma utilidade para essas coisas. He has no use for them. Então ele não tem nenhuma utilidade para eles. But he brought them specifically for his sons and daughters Mas ele colocou lá para os seus filhos e filhas, to have access to those resources. para que possam ter acesso a esses recursos. God wants you to understand Então Deus quer que tu percebas. how you can access those resources. Então como é que tu podes ter acesso a esses recursos? You can have access to anything that you need Então tu podes ter acesso a tudo que tu necessitas. for as long as you understand how you need to access God-owned things. Mas tu deves perceber como é que tu deves ter, como é que podes ter acesso às coisas de Deus. That is why we spend a lot of time looking for money. É por isso que nós despendemos muito tempo à procura de dinheiro. You can imagine that from age 20 to age 60, Então podem imaginar a partir da idade dos 20 até aos 60 anos. we spend all our life Nós despendemos toda a nossa vida from 8 to 5 p.m. a partir das 8 às 17 horas. every day of our life Todos os dias de nossas vidas, till we are old, até nos tornarmos idosos, working for money, a trabalhar para o dinheiro, exchanging our time for money, trocando nosso tempo pelo dinheiro to pay bills para pagar contas and get by, e sobreviver, to have stress, para ter estresse, financial stress, estresse financeiro, even after exchanging all our time. mesmo depois de trocar todo o nosso tempo pelo dinheiro. We have no time for anything else. Não temos mais tempo para nada. We have no time even for godly activities. Não temos tempo até para atividades. There is so much Não temos tempo para servir a There is Deus. so much in the kingdom of God. Então, existe muita coisa no reino de It Deus. takes time
to know and serve in the kingdom of God. Então requer tempo para saber e servir no reino de Deus. It takes time for us to have impact in the kingdom of God. Requer tempo para nós podermos ter impacto no reino de Deus. But that time is not there Mas esse tempo não está disponível, because we are busy slaving for money. porque nós estamos ocupados, tornamos-nos sendo But escravos we do still dinheiro. don't have enough Mas mesmo assim nós não temos o suficiente, because we are not doing it the right way. porque nós não estamos a fazer da forma And correta. God wants us to correct this. E Deus quer corrigir esse aspecto. You cannot spend all your life Então tu não podes despender toda a sua vida working for money a trabalhar pelo dinheiro and paying bills e pagar contas. and still have more bills to pay E mesmo assim ter mais contas por pagar. and repeat that month after month E repetindo esse ciclo mês após mês, till you are really tired até te tornares cansado. and they ask you to go back home. E eles pedirem que tu voltes para casa. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this needs to change. isso precisa mudar. When we read in Ecclesiastes 11, Quando lemos o livro de Eclesiastes, capítulo 11, Solomon tells us the principles concerning finances. o Salomão deu os princípios no que concerne à área He is financeira. giving us a scenario Ele nos deu um cenário, or a setting ou um ambiente. where they were still trading, Então, onde eles estavam a trocar no they were comércio, merchants. os mercadores. So they needed to choose what to do with their ships, Então, eles precisavam saber o que fazer com os seus navios, with the cargo that they had. com a carga que eles tinham. So Solomon in verse 1 is telling us that you need to cast your cargo into the sea. Então, Salomão, no versículo 1 diz, deves lançar toda a carga para o mar. And then in verse 2 he is saying into 7, into 8. Então, no versículo 2 diz até no sétimo ou no oitavo. So he is saying put your cargo ships into 7 or 8 different areas. Então, diz, coloque os seus navios de carga em 7 ou 8 áreas diferentes. Because you don't know what disaster may fall Porque, one or two of them. porque tu não sabes se o desastre virá sobre uma carga, um navio de carga ou outro. If you read the NIV, Então, se formos a ler a it versão actually internacional, says invest in 7 or 8 ventures. então diz que invista em 7 ou 8 ramos, Because you diferentes don't áreas de know- negócio. because you don't know what disaster may Porque fall tu não upon sabes one of them. de onde é que virá o desastre. So when I'm saying we are slaving for money, Então, quando eu digo que somos escravos do dinheiro, God is saying, Deus diz, while you are working there, enquanto estás a trabalhar aqui, what else are you doing? o que mais estás a fazer? What are you using that money that you are earning? Então, qual é a função, ou como estás a usar o dinheiro que tu ganhas? Where are you investing that money? Onde é que estás a investir esse dinheiro? Where are you investing that money? Então, onde é que estás a investir esse dinheiro? Paul also talk about the God that provides seed and bread. Então, Paulo também fala de Deus que provê o pão e a semente. But for most of us, Mas para muitos de nós, we can't separate the seed from the bread. nós não conseguimos separar a semente do pão. We take everything for bread. Então, nós consideramos tudo como pão. We eat seeds like we are eating bread. Então, nós comemos a semente como se vamos a comer o pão. And as a result, we have nothing to invest. E como resultado, nós não temos nada para The investir. parable of talents talks about multiplication. A parábola dos talentos fala sobre a God multiplicação. wants you to multiply whatever He has given to do. Deus quer que tu multipliques tudo aquilo que Ele te deu. Anything that God blesses you with, Então, tudo aquilo que Deus te you abençoa, need to multiply. então tu deves multiplicar. And you multiply the seeds. E tu multiplicas as sementes. The food is for bread. A comida, o alimento é para o pão. Sorry, the bread is for food. O pão é para alimentar-se. The seed is for planting. A semente é para plantar. And when you plant your seed, Então, quando tu plantas a sua it semente, is for multiplication, for provision tomorrow. é para multiplicação e para tu teres a tua provisão amanhã. And what are you multiplying? Então, o que é que tu estás a multiplicar agora? Where are the seeds? Onde é que estão as sementes? Where are the seeds that you are planting? Onde é que estão as sementes que tu estás a When plantar? you read in verse, must be verse 6, Então, quando lemos no versículo 6, it says, sow your seed in the morning, então diz, planta a sua semente no período da manhã. and at the evening, let your hands not be idle. Então, e durante a noite não permita que a sua mão esteja So in the morning, ociosa.
in the morning you can go to your job. Então, de manhã tu podes ir para o teu But what are you trabalho. doing in the evening? Então, o que é que tu fazes no período da noite? Why are your hands aching in the evening? Por que que as suas mãos estão ociosas ou preguiçosas Why durante are a you not noite? doing something with your hands? Por que que não esteja a fazer algo com a sua mão? Because you need to understand this. Porque tu precisas perceber isto. We are slaves to money. Nós somos escravos do If we dinheiro. are working all our lives for money. Se estamos a trabalhar toda a nossa vida pelo But when you dinheiro. begin to invest, Mas quando começas a investir, we are buying back our time. nós estamos a comprar de volta o nosso tempo. When you can have returns Então, quando conseguimos ter retornos that are enough for you not to work, que são suficientes para tu não you have trabalhares bought mais, back your freedom. então tu compraste de You volta a sua can now liberdade. choose not to work. Então tu podes escolher não trabalhar. You can now do whatever you want. Então tu podes fazer aquilo que tu queres. Instead of going to work, Em vez de ires you trabalhar, can do the things that really matter to you. tu podes fazer as coisas que realmente são importantes The para si. things that align to your purpose. As coisas que se alinham com o seu The things propósito. that align with your calling. Então as coisas que se alinham com o seu chamado. What impact do you want to make Qual é o impacto que tu queres in trazer your time and generation? durante o seu tempo, durante a sua geração? Because you need to buy time for you to be able to do that. Porque tu precisas comprar de volta o tempo para poderes fazer For essas as coisas. long as you are spending the whole day slaving for money, Enquanto tu estiveres a despender todo o dia sendo you escravo do cannot dinheiro, have that time. tu nunca terás esse tempo. So when we are looking for money, Então, quando nós procuramos pelo we are dinheiro, not looking for money just for bread. não podemos procurar dinheiro somente para o But pão, we are also redeeming our time. mas também é uma forma de It redimir is nosso for tempo. financial freedom. É a sua liberdade We financeira. need to buy our freedom Nós devemos comprar a nossa liberdade so that we are free not to work. para que possamos estar livres para não So trabalhar, that we can work only when we want. para que possamos trabalhar somente quando quisermos. And we only work where we want. E trabalharemos aonde nós queremos We trabalhar. only work on things that matter to us. Nós iremos trabalhar naquilo que é importante para nós. Not because money is sending us. Não porque o dinheiro é que está nos a enviar para trabalhar. We are not going to be forced by money to work. Nós não seremos forçados pelo dinheiro para trabalhar. But only our God-given purposes are the ones that will send us to work. Mas somente os propósitos que Deus colocou em nossas vidas é que vão nos enviar para nós trabalhar. We are tired sometimes Por vezes nós estamos cansados of being abused by people that don't know God. de ser abusados por pessoas que não conhecem a But we Deus. cannot do anything Mas não podemos fazer nada, because we need the money. porque nós precisamos do dinheiro. So we are subjected to a lot of unholy things. E nós somos sujeitos a coisas que não reverenciam a Deus. But we don't have choices. Mas nós não temos opções. Beggars are not choosers. Então, os pedintes não podem escolher, não têm liberdade de We escolher. need to do the right thing. Nós precisamos fazer a coisa And certa buy back our time. e comprar de volta o nosso tempo. Buy back our lives. Comprar de volta as nossas vidas. So that we can have the opportunity to work on the things that matter. Para que to us. possamos ter a oportunidade de trabalhar nas Things coisas que são that matter importantes. to the kingdom. Coisas que são importantes para o reino. We cannot be missing godly things here. Nós não podemos perder coisas de We are Deus missing aqui. programs in church. Nós estamos a perder os programas da igreja. Not because we want to, Não porque nós queremos. but because Laban is sending us elsewhere. Porque o Labão, ele está nos enviando para um outro lugar. And we are not happy there. E nós não estamos felizes lá. We want to be where we are happy. Nós queremos estar onde nós estamos felizes. God help us. Que Deus nos ajude. God help us. Que Deus nos ajude. Let us take the opportunity Então vamos tomar esta oportunidade to begin buying back our time. para comprar de volta o nosso tempo. Wherever you can invest, Então, onde quer que tu possas investir, God has given us land. então Deus nos deu a terra. How many pieces of land do you own? Então, quantos terrenos ou pedaços de terra tu tens? Develop properties in those places. Então, desenvolver propriedades Whether nesses it is lugares. for rent or is for selling, Então, quer seja para arrendar ou para vender, or you are keeping those pieces of land ou esteja a guardar esses because terrenos, they will increase in value. porque elas vão aumentar em valor. But you are investing Mas ao menos estás a investir. and you are buying into the future. E estás a comprar o futuro. You are buying into your freedom into the future. Estás a comprar a sua liberdade no futuro. God says that a good man leaves an inheritance for his children. Então, Deus diz que um bom homem deixa a herança para You os can filhos dos give filhos. those pieces of land. Sorry?
You can leave those pieces Então tu of podes land, deixar esses terrenos, esses pedaços or de you terra, can leave the properties that you have built ou podes deixar as propriedades to que the construíste generations that shall come after you. para as gerações que vindouras. And I want to tell you this. When God says leave an inheritance, Então eu quero dizer-vos isto, quando Deus it is disse not deixar uma only herança, about money. não é somente acerca do dinheiro. Also leave an inheritance even for the word of God to your children. Então tem a ver também com a herança da palavra de Deus para os seus filhos. I was amazed when I look at the Arabs. Então eu fiquei maravilhado quando vi os árabes. For them, Para eles, when they raise their kids, quando eles educam os seus filhos, they don't just raise them to manage the businesses, eles não somente educam para gerir os negócios, but they raise them for them to keep and preserve the family wealth. então eles também educam para guardar ou para proteger a riqueza da família. The wealth of the family must never die with you. Então, as riquezas da família não podem morrer contigo. So from a young age, Então, a partir de uma idade they are terra, taught eles são that ensinados. whatever is here, Então, tudo que tiver aqui it is not for you. não é somente para ti, It is for future generations. mas também para as gerações vindouras. But when you look at even from our political leaders, Então, mas se formos olhar até para os nossos líderes políticos, when they get there, quando eles assumem os postos, it's an opportunity for them. é uma oportunidade para They are eles. not looking at the future generations. Não estão a olhar para as gerações vindouras. They are not looking at that they are stewards. Não estão a olhar como And mordomos they need to prepare the future generations. e precisam preparar as gerações vindouras. They are happy to bankrupt the future generations Então estão prontos para roubar das gerações for futuras as long as they have. até o momento em que eles estiverem, enquanto But eles estiverem. that's not how God operates. Mas não é desta forma que Deus That's why opera. God says you need not own. Sorry. You need not own. Então, por isso é que Deus diz: não precisas de ter, You just need access. tu apenas precisas de You acesso. are part of the kingdom. Tu fazes parte do reino. You are part of the kingdom. Tu fazes parte deste And reino. when you are part of the E kingdom, quando tu fazes parte deste you reino, have access. tu tens acesso. And when you have access, Então, enquanto tu tens you have acesso, got the responsibility tens to preserve. a responsabilidade de You preservar. have the responsibility to manage. Então, tens a responsabilidade de You have gerir. the responsibility to multiply. Tens a responsabilidade de multiplicar. You have the responsibility to grow. Tu tens a responsabilidade de crescer. You have the responsibility to prepare for future Tu generations. tens a responsabilidade de preparar as próximas It does gerações. not matter where you are. Não importa onde tu te The encontras, businesses that you are building, os negócios que estás a construir, companies that you are managing, então as empresas que estás a gerir, the ministries that you are leading, os ministérios que estás a liderar, they are not for you. não são para ti. You are doing it as a steward. Estás a fazer apenas como You are doing it mordomo. for future generations. Estás a fazer para as gerações Because futuras. there are people that will come after you. Porque virão pessoas depois They de ti need to be impacted by those things. que eles precisam ser impactados por essas coisas. So what is it that you are doing for the concerning finances Então, o que nós estamos a fazer no concerne à área financeira? that is going to help the future generation Que irá ajudar as próximas gerações to move into another space? para alcançar um outro nível. And you need to understand this. E nós precisamos perceber isto. Financial success is not loud. O sucesso financeiro não é audível, It is quiet. ele é muito silencioso. If you are successful financially, Então, se tu tens sucesso financeiro, you don't seek validation. tu não buscas a validação. You don't seek validation. Não buscas a validação. We don't need to know how many houses you have. Nós não precisamos saber quantas How casas many tu cars tens, you have. quantos carros tu tens, The kind of clothes or designer clothes o that you tipo have. de roupas que tens, roupas de marca que tens, How much money you have quanto dinheiro tu tens, to convince us that you are successful. para convencermos que tu tens sucesso. If you are successful, Então, se verdadeiramente tens you sucesso, don't need validation. não precisas de validação. You don't need anyone to know. Então, não precisas que qualquer um saiba. So when we see you seeking validation, Então, quando nós vemos tu a buscar a validação, we know there is nothing. então nós sabemos que não tem nada. So focus on where you are going. Então, foca-te apenas para onde tu vais. Focus on where God is calling you. Então, foca-te para onde Deus está a te chamar. Focus on kingdom things. Foca-te nas coisas do reino. Because the kingdom needs financing.
Porque o reino de Deus precisa de And financiadores. the money that God is blessing you with, E o dinheiro que Deus te abençoa it is for financing His work. é para financiar a It is sua for obra. financing the things that God has called you to do. É para financiar as coisas pelo qual Deus It te is chamou. for financing your purpose. É para financiar o seu propósito. And for as long as you are a faithful steward, Enquanto tu fores um mordomo and you fiel, allow people to be blessed through you, se permitires que as pessoas sejam abençoadas através de God ti, will open access to His financial então resources. Deus vai abrir mais acesso para os He seus will recursos open financeiros. the windows of heaven Ele vai abrir as comportas dos and céus rain blessings upon your life e derramar bênçãos sobre a sua vida, till you don't have room enough to contain it. até que não tenha espaço suficiente para conter tantas bênçãos. Avail yourself for God Então disponibilize-te para Deus, to rain His blessings upon you, para que Ele possa derramar as suas bênçãos sobre so ti, that you can finance the things that He has called you to do. para que possas financiar as coisas que Ele te chamou para And for fazer. as long as you are faithful, E enquanto tu fores fiel, as long as you are faithful to God's purposes, então enquanto fores fiel aos propósitos de Deus, God is happy to use you. Deus sempre estará feliz em te He usar. is happy to continue allowing His blessings to flow into your Ele life. estará sempre satisfeito em permitir que as suas bênçãos fluam sobre a sua vida. Church, Igreja, this is the challenge that I am giving you today. esse é o desafio que eu lanço para vocês This hoje. is the challenge that I am leaving you today, Esse é o desafio que eu deixo com vocês hoje, for us to partner with God, para nós criarmos essa parceria com Deus, for us to continue to speak the word of God into our lives, para que possamos continuamente declarar a palavra de Deus sobre for nossas us vidas, to continue meditating upon the word of God para que nós continuemos a meditar na palavra de all Deus the days of our lives, todos os dias de nossas and to vidas walk according to His commandments, e a andar de acordo com os seus mandamentos, that we may be successful, para que tenhamos sucesso, so that we may be a success in our life, para que sejamos um sucesso em nossas so vidas, that God may continue to bless us. para que Deus continue a nos abençoar. Hallelujah. Amém? We can stand, church. Podemos levantar a igreja. God wants to do a new thing in your life. Deus quer fazer algo novo em sua vida. He says in His word that the old has gone, Ele diz na sua palavra, eis que o velho já se passou, that the new has come. eis que o novo veio. So we want to declare this morning Então queremos declarar esta manhã that the old of lack, que o passado da falta, the old of poverty, o passado da pobreza it is gone. já se foi. The new has come. Eis que tudo se fez novo. The new with abundance. O novo da abundância. The new with God's financial blessings. O novo com as bênçãos de Deus. And we are going to see that manifestation here. E nós veremos essa manifestação aqui. So I want us to lift up our hands Então eu quero que nós possamos erguer as nossas mãos and begin to pray for our lives. e comecemos a orar por nossas vidas. Begin to pray for our purposes. Comecemos a orar pelos nossos propósitos. Begin to pray for kingdom purposes. Orar pelos propósitos do reino. Begin to pray for this church. Começar a orar por esta igreja. And pray that we will be faithful stewards. E orar para que And that sejamos we are going to mordomos cooperate fiéis. with God. E iremos cooperar com And Deus. that we are going to lift up His name E iremos exaltar o seu nome. and begin to confess His word E começar a confessar a sua palavra. and walk in faith E andar na fé. and walk in His promises. E andar nas suas promessas. Let's pray, church. Vamos orar, igreja. Father, we want to thank you this morning. Pai, queremos agradecer esta manhã. Father, we uplift our name high. Nós exaltamos o seu nome. Father, we want to thank you for your promises Nós queremos agradecer pelos seus propósitos. concerning our finances. No que concerne nossas finanças. Lord, we want to thank you Pai, sim, queremos agradecer that you have promised us que o Senhor nos prometeu that you shall provide for all our needs que o Senhor irá prover por todas as nossas according to your necessidades riches and glory de in acordo com Christ suas Jesus. riquezas e na glória Father, de this Jesus. morning we want to thank you Pai, que este momento queremos orar that you are blessing us, de que o Senhor nos abençoe. that you are opening the windows of heaven. O Senhor abre os portões dos Father, céus para you are nós. raining blessings in this place. O Senhor derrama bênçãos neste lugar. Lord, you are raising blessings upon this place. O Senhor está a erguer bênçãos neste lugar. Father, we thank you for your word. Pai, agradecemos pela sua palavra, For Lord, you watch over it porque o Senhor observa por to ela, perform it. para que ela possa se We manifestar. thank you for every financial blessing. Agradecemos por toda a bênção financeira. That, Lord, we shall walk with you. Que, Senhor, nós iremos andar and com o be Senhor faithful e seremos to fiéis do your kingdom purposes, God. para fazer as obras To do reino, finance the work of the kingdom. de financiar a obra do reino. Father, we want to thank you Pai, queremos agradecer that we shall be good men
que seremos that shall leave an inheritance to our children. que His bom children. homem deixe herança para os filhos dos seus Father, we filhos. want to thank you Pai, queremos for agradecer every promise that you have made unto us. por toda a promessa que o Senhor nos concedeu. Father, we want to thank you even for the miracles that are coming into our lives. Queremos agradecer até pelos milagres que virão sobre nossas vidas. Father, miracles concerning finances. Milagres concernentes a Father, we finanças. shall see the manifestation of these finances. Pai, veremos a manifestação dessas bênçãos. Father, you have said that when we believe Então o Senhor diz que quando nós acreditamos and declare e declaramos that may this mountain move que esse monte se mova and be cast into the e sea. seja lançado sobre o mar. If we believe with our hearts, Se nós cremos com o nosso coração, Father, it shall obey us. Pai irá nos It shall obedecer be done in our lives. e será feito em nossas vidas. Father, even this morning, Nesta manhã, I want to command that mountain, eu quero comandar esta that montanha, mountain of poverty, a montanha da that pobreza, mountain of lack. a montanha da falta. I say to it, Eu digo may it be cast into the que sea. seja lançado sobre o And mar. Father, we believe it. E Pai, nós In acreditamos the name of Jesus, em nome de Jesus. we speak provision in Nós this church. declaramos provisão para We cada um de speak nós. multiplication in this church. Declaramos multiplicação We nesta speak igreja. abundance in this church. Declaramos abundância sobre esta Father, igreja. we want to thank you Pai, that agradecemos. you are making us a new threshing instrument. O Senhor nos torna um even instrumento concerning finances. no concerne às finanças. Thank you for the kingdom finances that you are going to finance in Obrigado this church. pelo financiamento do reino que nós iremos In the contribuir. name of Jesus. Em nome de Jesus. Lord, we uplift your name high. Senhor, nós exaltamos o seu Father, we nome. want to thank you for your goodness. Pai, queremos agradecer pela sua We want bondade. to thank you, Heavenly Father, for your faithfulness. Queremos agradecer pela sua fidelidade. We thank you for the promises. Agradecemos pelas promessas. For you have said they are yes and Porque o Senhor amen diz são sim e amém. in Christ Jesus. Em Cristo Jesus. You have said no eye has seen, O Senhor disse: nenhum olho viu, no ear has heard, nenhum ouvido and no ouviu mind has conceived e nenhuma mente what you concebeu have prepared for those that love the Lord. aquilo que o Senhor preparou para aqueles que And amam o Lord, you Senhor. say you reveal it through your spirit. E o Senhor diz que revela através do seu We want to Espírito. thank you for the revelation, Lord, Queremos agradecer pela even in revelação, our lives, mesmo em nossas vidas, concerning financial breakthrough. no concerne ao rompimento Father, financeiro. we take hold of those promises. Pai, nós tomamos essas Father, promessas. we walk with you, God, Nós andamos com o even Senhor, on those promises, Father. mesmo com essas In promessas. the name of Jesus, Em nome de Jesus. I declare a financial blessing in this church. Eu declaro uma bênção financeira sobre I essa declare igreja. that each and everyone that is in this place, Eu oro para cada um de nós neste they lugar shall receive an abundance que recebam abundância in their lives, Lord. em suas vidas. I declare abundance upon their children. Eu declaro abundância I sobre seus declare filhos. abundance on their children, his children. Declaro abundância sobre os I filhos, seus declare filhos. abundance even for generations that are going to come. Eu declaro abundância mesmo para gerações In the vindouras. name of Jesus, Em nome de I Jesus. declare abundance on this church. Eu declaro abundância sobre essa I declare igreja. abundance in Matola. Eu declaro abundância sobre Matola. I declare abundance on that building. Eu declaro abundância sobre aquele I edifício. declare abundance, Heavenly Father, Eu declaro abundância upon de the Pai work Celestial of ministry, na obra do ministério, even in this church. mesmo nesta igreja. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. we pray. Oramos. Amen. Amém.